dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. Convertidos ou convencidos? Lá em Lucas 22, de 31 a 34, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. 34. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Exato. Então, o que Jesus estava dizendo? Quando falou lá no versículo 32, isso foi falado ontem na célula e me chamou bastante atenção e eu resolvi falar no vídeo de hoje. Por quê? Porque Pedro, ele já achava que ele era convertido, né? Que estava com Jesus e não abria mão. Pedro e Jesus eram um, estavam andando juntos. E ele falou: Senhor, imagina, onde o senhor for, né? Eu vou estar lá. Se o senhor for para a prisão, eu também vou, tô junto. E Jesus vira para ele e fala que antes que o galo, pode falar, Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E foi o que aconteceu. Antes que o galo cantasse, quando vieram os soldados e levaram Jesus, Pedro foi e negou. Então, ele até aquele presente momento achava que estava convertido, mas ele estava apenas convencido. Converter significa mudar, significa transformar. Então, é como a gente, a minha mãe quando se converteu, antes de se converter, perdão, minha mãe falava muito palavrão, né? Muito palavrão. E após a conversão dela, o que aconteceu? Ela Não falei mais. parou, mudou. Então, ela verdadeiramente teve uma conversão. Então, ela mudou. Mas significa que se ela teve essa conversão, ela pode não errar? Ela pode voltar ou não pode voltar a falar palavrão? Não. Pode. Se ela não vigiar, ela pode. Se não vigiar, sim. Paulo nos disse que nós devemos vigiar para que a gente não caia, né? Então, por quê? Porque ela está num processo. Pedro estava num processo, mas Pedro ainda não tinha se convertido. E Jesus falou para ele que quando ele se convertesse, que ele fortalecesse os irmãos. E quando nós vemos lá em João 21, vem a cura de Pedro. Quando Jesus pergunta para ele aquela tão famosa frase, né? Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, Tu sabes. tu sabes. Então, e após esta cura, aí Pedro, então, segue Jesus, porque Jesus fala para ele, Pedro, então vem depois de ministrar com ele e tudo, depois daquela cura, e aí Pedro vira, Jesus fala para ele assim, Pedro, me segue. E aí Pedro, então, começa a seguir Jesus. E aí ele repara que João começa a seguir eles. E Pedro, novamente ali, já se achando bom, de novo, pergunta, né? E contra este? E Jesus respondeu para ele, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, Jesus deu mais uma dura em Pedro. E eu aprendo com isso que mesmo que depois dele ter sido curado, ter sido liberto, né? Ter sido transformado, ele não vigiou. Ele não vigiou. No primeiro momento, ele já soltou uma e Jesus foi lá e
Isso é verdade. Se a gente não vigiar, a gente. Os 5 minutos você. Vem, 5 minutos, vem, você e xingue, você fala. Quando você vê, já foi. Já foi. Então, nós temos que vigiar para não errar. Porque até que cheguemos na eternidade, estaremos sempre neste processo, no processo de manter a cura, manter a libertação. Paulo, como eu disse, ele nos ensina que aquele que está em pé, cuidado Para não cair. para que não caia. A palavra já diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. Pedro, ele aprendeu esta lição. E após a sua conversão, de fato, e aprender a ter essa humildade de não, eu tenho que vigiar para não cair, quando ele levantou para ministrar, lá em Atos 2, diz que ele se ergueu com intrepidez e ele ministrou ali então a palavra. Cerca de quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Amém? Amém. Que nós possamos aprender com Pedro a converter-nos todos os dias. Todos os dias nós devemos nos converter e vigiarmos para não cair na nossa própria arrogância e soberba. É verdade. Que nós venhamos a nos lembrar que estamos neste processo até a eternidade. Amém? Amém. Queremos orar com você. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor, que nos ensina a verdadeiramente nos converter, a ter humildade para se manter de pé, Senhor, vigiar para não cair, papai, e ó Deus querido, reconhecer a nossa falha, reconhecer que somos seres humanos, que somos passivos de erro, Senhor, mas que nós temos que vigiar todos os dias para não cair, para não voltar atrás, a não voltar às práticas erradas, aquilo que nós fazíamos, Senhor, mas a cada dia se renovar em Ti, Pai, Amém, para que sejamos achados naquele grandioso dia em que Tu virás e dirás, entre amado, para o gozo do Teu Senhor, que nós possamos estar assim, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz, ser humilde, reconhecer as nossas falhas e, acima de tudo, Pai, andar contigo em fidelidade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Obrigada, Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, Amém. que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que Deus, sobre ti, levante o seu rosto. E nos dê a paz. Amém.